Se você caiu de paraquedas, calma, eu vou explicar tudo. Bem, esse é o especial de 100 inscritos. Então, bem-vindos a esse vídeo. E nesse vídeo eu vou estar falando sobre os meus personagens. Nesse vídeo eu vou estar apresentando eles de forma breve, para não ficar tão longo assim. Misawa, ele é um estudante de 17 anos. Ele tem uma personalidade muito positiva e energética. Ele odeia ver as pessoas ao redor dele tristes, ou bravas, ou abaladas com alguma coisa. Então, se ele vê algum amigo assim, ele sempre vai tentar fazer de tudo para esse amigo voltar a sorrir. Então, ele vai contar piadas, vai fazer cócegas, mas ele tem um defeito nisso tudo. O Misawa, ele preserva tanto o bem-estar das pessoas que esquece de preservar o bem-estar dele. E isso vai causar bastante problema para a vida dele. No começo da história, o Misawa, ele era muito brigão. Ele brigava com todo mundo por nada. O Misawa, ele era um garoto muito problemático antes, por causa do seu passado. Então ele era muito brigão, ele tinha muitos problemas na escola por causa disso. Ele não conseguia conviver com as pessoas. Mas a Julie foi a luz para ele. Ao perceber essa mudança no comportamento do Misawa, ela foi lá, corrigiu ele. E o Shinx também. O Shinx, ele foi muito importante para isso. Tanto é que ele já chegou a dar um soco na cara do Misawa, porque ele brigou com uma pessoa totalmente aleatória e sem motivo. Então, o Shinx e a Julie foram as âncoras dele. Eles foram lá, consertaram o Misawa, e hoje o Misawa é totalmente diferente. Bem, o Misawa, ele gosta muito de pelúcias, tanto é que ele tem um quarto só para pelúcias. Pelúcias de coisas que ele gosta, como jogos, séries, filmes, etc. E ele também gosta muito de doces. Se um doce tiver morango, é certeza que ele vai gostar. Bem, os pais do Misawa nunca gostaram tanto dele e por isso eles sempre excluíram ele, nunca deram um amor que davam pro irmão dele, mais novo. E um certo dia, em um acidente, o irmão mais novo do Misawa acabou saindo ferido por causa dele. Mas os pais do Misawa viram aquilo como pretexto para tirar o Misawa da família deles. Então, eles levaram o Misawa até a família da Julie. E a família da Julie acolheu o Misawa. Então, o Misawa praticamente cresceu a vida toda com a Julie. A Julie, ela consegue ser muito animada com certas pessoas, principalmente com o Misawa. Com ele, ela pode ser diferente, ela pode ser mais sorridente, mais autêntica, mas ela também pode ser muito zangada. Ela é muito perfeccionista e isso deixa ela um pouco zangada se as coisas não saírem conforme ela quer. Ela era igual ao Misawa antes, ela era muito pior, ela era muito mais brava. E o Misawa foi o remédio dela. Eles meio que mudaram juntos. Eles uniram as mãos e falaram, não, a gente vai mudar. E eles mudaram juntos. Então, a amizade deles realmente tem muita importância. Eles são muito amigos. A Julie, ela gosta muito das pessoas que são próximas a ela. O problema que a Julie tem com isso é que ela, por ser muito explosiva, ela tem medo de machucar os amigos dela. Então, se ela estiver triste ou irritada com alguma coisa, ela tenta se segurar ao máximo para não agir como ela era antes. Ela aprendeu que isso prejudica ela e as pessoas, então ela guarda tudo para ela. E isso pode ser mais ruim do que antes. Se ela ficar brava com você, ela não vai falar, ela não vai demonstrar. Mas por dentro, ela vai estar em fúria total. Ela gosta muito de coisas que envolvem moda. Ela tem várias revistas e pôster de modelos famosas no quarto dela. E ela quer muito ser modelo algum dia. Ela pensa que ela é boa o suficiente para ser modelo. Bem, a Julie conhece o Misawa desde que eles se conhecem por gente. Basicamente, eles se conheceram em um ambiente qualquer, um parquinho de criança, naquelas caixinhas de areia, no parquinho do condomínio deles. A Julie estava fazendo um castelo de areia e como ela sempre foi perfeccionista, ela estava super concentrada. E aí um garoto catarrento de cabelo verde passou correndo e desmanchou todo o castelinho dela. E claro, ela ficou muito irritada. Uma criança de meio metro de altura foi insultar o Misawa, tipo, o que você fez? E aí o Misawa, vendo ela se sentindo mal daquele jeito, ele ficou muito mal com isso. E ele só agiu por impulso, como ele sempre faz. E abraçou ela e
começou a chorar, falar, não, calma, desculpa, não foi minha intenção, eu ajudo você a fazer um de novo. E aí ela ficou chocada e ela ficou, tá bom, mas se não sair melhor do que o que eu tinha feito, você vai se ver comigo. E eles passaram a ser melhores amigos até então. Do grupo, ela é a mais velha. E ela tem uma personalidade bem calma, bem tranquila e sarcástica também. Ela pode ser uma pessoa bem irônica. Ela se irrita principalmente com Misawa, por algum motivo ela não gosta muito dele. O motivo dele ter roubado a amizade toda da Julie pra ele. Mas todo mundo sabe que o melhor amigo de verdade dela é o Misawa. A Margot gosta muito da Julie, então ela não aceita o Misawa ser tão amigo dela, assim. Ela gosta muito de música. E ela usa música pra fugir dos problemas da sociedade. Olha que tema legal. Mesmo sendo irritada, ela não gosta de demonstrar isso pras pessoas. Que nem quando ela é excluída, o que aconteceu várias vezes no passado, ela tem medo de ser excluída de novo. Por isso que ela tem medo de perder a Julie pro Misawa, entende? E ela não gosta de depender das pessoas para as coisas. Ela não pede ajuda para ninguém, independente do que for, que ela sente que tá atrapalhando. Isso entra bastante no passado dela. Ela cresceu numa família de 5 irmãos, e de todos ali ela era mais nova. Então, os pais dela não tinham tanto tempo para dar atenção para ela. Isso fez com que ela crescesse sozinha, sem amigos, sem laços familiares. Os irmãos mais velhos não tinham tempo para ela porque eles eram mais velhos, já estavam trabalhando, estudando, etc. E ela era muito excluída das reuniões familiares. E reunião familiar não era um ambiente para uma criança pequena de 5, 6 anos de idade. Mas ela não entendia isso, porque ela via todos os irmãos juntos e ela não. Mas ela conheceu a Julie depois de bastante tempo, quando ela tinha 10 anos de idade. E a Julie já era amiga do Misawa, mas ela não sabia. Então ela achou que a Julie era a melhor amiga dela e ela ainda acha isso. Ela não aceita o fato dela ter outro melhor amigo. Conflito entre os três, essa briga que tem entre os três personagens é uma coisa meio confusa. Você não sabe de qual lado você tá. E isso é que eu quero saber de vocês. Julie é a melhor amiga da Margot por obrigação, por a Margot querer, ou ela tem que ser a melhor amiga do Misawa por causa da amizade dele de anos. O Harvey, ele tem uma personalidade totalmente sarcástica. Nunca dá pra saber o que realmente ele tá pensando. Não dá pra saber se ele tá falando a verdade ou algo sério. Porque ele sempre tem esse tom sarcástico. Ele gosta de ser assim. É uma coisa dele, tá? Ele gosta muito de fazer piada, de fazer pegadinha com as pessoas. Então, qualquer oportunidade, a pessoa tá dando mosca ali, moscando, ele vai lá, dá um tapinha nas costas da pessoa de brincadeira. Acham qual dinâmica de dupla melhor, o Misawa e a Julie, ou o Harvey e o Misawa. O Harvey, ele não gosta de ser ignorado. Então, se ele tá falando com você ali, não ignore ele, porque ele vai ficar com muita raiva e vai fazer pegadinha com você. Ele não desconta a raiva xingando, guardando rancor. Ele desconta a raiva fazendo pegadinhas nas pessoas. É a pior coisa da vida ele ser ignorado, porque ele gosta de atenção. O Harvey, ele cresceu numa família de classe alta. Então ele é meio riquinho, ele é meio playboyzinho ali. Ele teve mais convívio com o irmão mais velho dele, que não é um personagem importante pra história ainda. A personalidade do Harvey é meio que espelho do irmão mais velho dele, já que admiro muito o irmão dele por ter dado atenção pra ele quando ele era pequeno. Mas o irmão dele dava tanta atenção só pro Harvey, que o Harvey cresceu nessa coisa de querer atenção. Então, se ele não tem a atenção desejada, ele faz aquilo que eu comentei anteriormente. O Shinx, ele tem uma personalidade bem calma. Ele é muito pacífico. Ele é um dos personagens mais tranquilos, mais vibes, assim, da história. E ele é muito protetor. Tanto que, como eu disse antes, ele foi uma das pessoas que consertaram o Misawa. Até chegou a dar soco na cara do Misawa por causa disso. Então, ver os amigos dele afundados, errando, cometendo erros, insultando pessoas que não merecem, ele vai lá
Ó, você tá errado. Ele é aquele amigo que fala na sua cara. Se você fez alguma coisa errada, o Shinx, ele vai lá, ó, você tá errado, pede desculpa pra ele. Ele é aquela pessoa mais séria. Ele não é tanto de piada, ele não se estressa muito. Ele é diferente de todos os personagens que eu falei. O líder do grupo, pai de todos. Ele tá ali sempre pra pôr ordem. Se o grupo estiver brigando, ele vai... Ô, para, porque vocês estão brigando? Vamos conversar. A gente não resolve assim, a gente senta e conversa. Os gostos dele são bem misteriosos, pra falar a verdade, porque ele é um personagem misterioso. Ele não é de ficar falando muito sobre ele para as pessoas, nem, mas ele tem gosto sim, porque ele é um ser humano, né? Então tem que gostar de alguma coisa, amigo. Shinx esconde um segredo dos amigos dele, que agora só vocês sabem, hein? O Shinx ama agricultura. Ele adora. Tem uma mini hortinha na casa da mãe dele. E ele ama cuidar de plantas. Ele ama plantar. Ele muda total, tá? Ele fica todo sorridente. Ele fica todo positivo quando ele tá com as plantinhas dele. E não tem um motivo exato pra isso. A mãe dele tem uma lojinha de flores. O pai dele era agricultor. Então acho que isso é por causa do ambiente que ele cresceu. E ele não conta isso pra ninguém, porque ele tem medo de perder a posição madura que ele tem, sabe? O Jin, ele é um personagem bem diferente. Não vou ficar repetindo a idade dos personagens, mas só pra vocês saberem, eles têm a mesma base de idade, 17 anos. Ele tem uma personalidade tímida, ele é muito medroso, ele é muito inseguro consigo mesmo. Ele tem dificuldades em socializar. Então ele é mais quietinho na dele, mas quando é pra entrar em brincadeira, ele entra, só que do jeito dele. Gosta muito de filmes de terror e principalmente se tiver vampiros no meio. Vampire vibes. E tem um probleminha que ele às vezes separa a ficção com a realidade. E aí ele junta os dois. E aí, mente, fica uma loucura. Isso ele começa a achar que ele é um vampiro também. E ele vive essa ficção na vida real. A curiosidade sobre ele é que ele dorme num caixão. Ele acha que ele é um vampiro e ele age como vampiro, mas ele ama alho. Faz sentido, porque nas lendas de vampiro, os vampiros odeiam alho. Então ele gostar de alho não faz tanto sentido. Ele não gosta muito de ficar em rodinha de conversa, ele não gosta muito de festa. A coisa dele é ficar em casa, trancado, assistindo filme. Eu me identifiquei. A diferença é que eu não acho que eu sou vampiro. Ele gosta de ficar sozinho. Ele não tem ali um melhor amigo. Tadinho, gente, pesei o clima. Tadinho, ele cresceu numa família que os pais eram funerários. E talvez se explique porque ele tem um cachorro dentro de casa, mas eu não acho que os pais dele seriam tão loucos a ponto de dar um caixão pro filho. Ele nunca ligou muito pra atenção, nem pra amor, essas coisas. A Pérola, ela tem uma personalidade muito gentil. Ela é muito fofa, ela é muito querida. Ela é aquela amiga que ajuda você, que te dá conselhos. Ela topa tudo. Amiga, vamos para tal lugar? Vamos, amiga, vamos para tal lugar. Ela é muito amiga de todos. E ela não tem amigo favorito. Ela se dá bem com todos eles ali. Até mesmo com o Jin, que é difícil de socializar. Ela consegue ser bem positiva. Ela é muito carinhosa. Ela é muito fofa. Eu não consigo explicar. Ela é muito legal. Ela ama estrelas. Ela ama a astrologia. Ela gosta muito de estudar sobre estrelas, cometas, planetas, galáxia em geral. Tudo que envolve isso. Ela fica horas trancada no quarto estudando, escrevendo texto. E ela não gosta de ser atrapalhada. Quando ela está focadíssima nos estudos dela, ela odeia quando alguém entra, quando não é pra entrar. Quando alguém fala, quando ela estiver concentrada, isso buga total a cabeça dela. E aí ela não sabe onde ela tava mais, e aí ela fica... O cérebro dela fica daquele jeito. E ela é adotada. A família dela não é a família biológica dela. Ela cresceu no orfanato até os 11 anos de idade. E as pessoas de lá achavam ela meio estranha, porque ela pegava os livros da biblioteca e ficava horas lendo, em vez de brincar com as outras crianças, em vez de interagir, ela só ficava na dela lendo.
E ela é assim, ela conta as curiosidades que ela conhece, tipo, do nada. Você chega perto dela, ela, nossa, você sabia que existem tantas estrelas? Você sabia que o que a gente vê é só o brilho da estrela, mas aquela estrela não existe mais? Ela é assim, ela gosta de compartilhar o que ela estuda com as pessoas. Uma curiosidade é que a Pérola, ela é uma personagem autista. E eu me inspirei bastante no meu irmão pra fazer ela, na personalidade dele, nessa coisa de contar tudo que vê, nessa coisa de estudar e saber coisas totalmente diferentes e compartilhar do nada para as pessoas. Eu me inspirei no meu irmão. E eu tenho um carinho enorme pela Pérola. Eu sei que ela é uma personagem recente, mas eu amo ela, gente. Ela é aquela personagem muito querida, muito fofa.